Como vão todos vocês? Tudo bem? É um prazer mais uma vez recebê-lo no meu canal. Eu sou o professor Evandro Farias Luz e nós vamos navegando aqui no espelho da história do nosso país. Outro vídeo, eu conversei com vocês sobre por que nós precisamos estudar sobre a história do Brasil. E uma vez feito isso, então agora nós vamos começar a entender por que o Brasil é o que é. Nós vamos falar hoje do Brasil Colônia. O Brasil Colônia é a primeira parte da história do Brasil. E é lá no Brasil Colônia, então, que começa a se desenvolver a identidade brasileira. Sabe? O Brasil realmente foi descoberto em 1500. Em 1500, os portugueses entraram no Brasil. Eu não quero discutir aqui se outras pessoas vieram antes, quem pisou antes, quem chegou antes, até mesmo porque já tinham moradores lá, os próprios índios. Eu não quero discutir essa questão, eu quero ser direto. E para ser direto, eu tenho que dizer que o Brasil, a instituição Brasil, os brasileiros surgiram com a chegada dos portugueses. Nós temos que entender isso, a gente não pode ficar entrando em outro tipo de conversa. E não é o meu objetivo na aula, o meu objetivo é mostrar mesmo a cara do Brasil. E para mostrar a cara do Brasil, eu tenho que mostrar a cara, o jeito, o modo de quem descobriu o Brasil. Portugal. Então, Portugal descobre o Brasil. Olha, você tem que saber que Portugal, naquele momento ali da história mundial, Portugal tinha um papel importante. Portugal, junto com Espanha, eram as maiores potências que existiam. Deixa eu te explicar uma coisa. Os países que nós conhecemos hoje, eles surgiram a partir do século XIV, século XV. E os primeiros países, o que é um país? O país ele tem um governo centralizado. O país, uma nação, ele tem limites ordenados. O país, uma nação, tem um exército. O país, uma nação, ele tem uma economia. E naquele momento, na história do mundo, só quem possuía isso eram Espanha e Portugal. Tanto é que em 1494, então, surgiu o Tratado de Tordesilhas. Era uma linha imaginária que era feita no mundo para realmente dividir entre Portugal e Espanha. Então, naquele momento ali, quem mandava no mundo era Portugal e Espanha. Então, Portugal, querendo chegar nas Índias, né, a história mais contada, então nisso que Pedro Álvares Cabral, ordenado pelo Estado, tá? Portugal era um Estado forte. Portugal, junto com Espanha, mais uma vez repito, era um Estado que mandava, que ordenava no mundo. Então, uma vez saindo para as Índias, e para sair para as Índias, eles tinham que contornar o Cabo da Boa Esperança, na África, até chegar nas Índias. Nessa saída, eles pegaram um outro caminho e, olhando, falaram: terra à vista, terra à vista. E essa terra à vista é o que é o Brasil hoje. Foi chamado de Ilha de Veracruz, foi chamado de Ilha de Santa Cruz, mas o correto é que o Brasil realmente foi descoberto, os portugueses chegaram. E quando os portugueses chegaram para o país, eles trazem o quê? Eles trazem Portugal. Eles trazem o Estado português. Eles trazem um modo de vida. Eles trazem um modo de governo de Portugal. A gente não pode se iludir. A gente não pode tirar, como tentam tirar, Portugal da história. A gente não pode fazer como muita gente sugere, vamos esquecer a história europeizada e vamos pensar só na história dos escravos da África e dos índios. Não, nós somos o Brasil.
Tirar Portugal da história do Brasil é tirar o Brasil. E nós viemos de lá, assim como também descendemos dos africanos, assim como também descendemos dos índios, assim como também descendemos dos imigrantes que vieram para cá. A história do Brasil é rica, a história do Brasil é linda, mas eu queria que você conhecesse Portugal, como era Portugal na história, no início do nosso país. Então, meus queridos, Portugal era uma monarquia. O que é uma monarquia? É um governo que é direcionado por um rei. Monarquia. E tem uma dinastia nessa monarquia. Então, Portugal era uma monarquia, e uma monarquia absolutista. Ô professor, o que significa isso? Você está falando inglês? Não. Vou explicar para você. Uma monarquia absolutista é quando tudo parte do rei. Todo o reino é controlado pelo rei. Todas as ações são controladas pelo rei e para o rei. Se você ver a pirâmide, eu gostaria de mostrar agora para você, com calma, a pirâmide social de Portugal. Já estudou isso na escola no passado? Então, como é que era a pirâmide social de Portugal? Aqueles que nos descobriram. E nós descendemos disso aí, nós entendemos isso aí. O nosso DNA tem isso aí, o Brasil tem. Então, como é que era a pirâmide? Começa lá em cima, né? A parte menor, o rei e a alta nobreza. Então, o rei de Portugal era Dom Manuel I, no ano de 1500. Com ele tinham os duques, condes, marqueses, grandes senhores de terra chamados de donatários. É a primeira parte. Depois nós temos o alto clero, bispos, arcebispos, abades, altos membros da Igreja Católica com poder político, e temos também aqueles que controlavam terras e influenciavam as decisões da coroa. Depois, no terceiro escalão, já começa a nobreza baixa, chamados fidalgos. Eram cavaleiros, eram fidalgos pobres, militares, serviam o rei e buscavam honra em expedições, como, por exemplo, no Brasil. O pessoal que veio para o Brasil, a maioria eram os fidalgos, e vieram para tentar mesmo ver o que ia acontecer, o que ia achar. Lá na Índia, mas acabaram no Brasil. E temos também a burguesia abaixo disso tudo. Quem eram os burgueses? Comerciantes, banqueiros, armadores de navio. Então, essas pessoas financiavam expedições como a de Pedro Álvares Cabral. E, no final aqui, lá embaixo, na camada maior da pirâmide, como você pode ver, o povo urbano, que era a baixa burguesia e os oficiais. Então tinham artesãos, alfaiates, sapateiros, ferreiros. Eles viviam nas cidades e nas vilas portuguesas. Bom, e para terminar, lá na última camada, que nem eram contados, os escravos. Então, uma sociedade, como você já vê, bem desigual, uma sociedade bem autoritária. Os portugueses eram assim. Aí alguém pergunta, alguém desavisado, alguém que dormiu, alguém que não olhou para trás no mundo, fala assim, mas onde estava a democracia? Não tinha. Não tinha democracia, era autoritarismo. A democracia foi surgindo aos poucos. Em países como Inglaterra, por exemplo. Depois a gente vê a democracia americana, que é a maior de todas. Então Portugal trouxe isso para o Brasil. O Brasil nasceu sobre o absolutismo de Portugal. E o Brasil era uma colônia, ou seja, era regida totalmente por Portugal e fornecia tudo que tinha para Portugal, fornecia todas as suas riquezas e tudo, e quem estivesse no Brasil estaria de acordo com as ordens da coroa.
Muito bem, meus queridos, como a gente viu aqui, eu e a minha equipe técnica já passamos dos 10 minutos. Tá vendo como é interessante esse assunto? Então, essa é a parte 1 do Brasil Colônia. Logo depois, nós veremos a parte 2. Que Deus abençoe você nesse espelho da história do Brasil. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.